Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos comentar sobre o fundo imobiliário Gare 11, o antigo Galg 11, né? E no começo da semana passada, dia 25 mais ou menos, ele soltou um comunicado dizendo que ele fez uma transação, né, para a compra de 21 novos imóveis para o seu portfólio, né, no valor de mais de 840 milhões de reais. E a explicação da gestão desse comunicado não ficou muito clara para os cotistas, ficou meio vaga, né? Não ficou bem explicado como queria fazer o pagamento desses ativos. Então, mais para o final da semana passada, eles soltaram mais um aviso aos cotistas, né? Aí sim, explicando direitinho como que foi feita essa transação, como que eles vão fazer o pagamento desses ativos, sendo que o valor total dos ativos ficou acima do valor que ele tem em caixa. Então, nós vamos ver agora esse aviso que ele soltou aos cotistas e mais algumas informações do fundo. E você, que é cotista do Gare 11, siga com a gente até o final do vídeo para ficar informado sobre o que está acontecendo com o Gare 11. Então já peço aquele like, né, e os seus comentários no final do vídeo, que é muito importante para nós. E você que está com a gente pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece, né, pessoas que gostam de investimentos. E não se esqueça de ativar as notificações para começar a receber os novos vídeos do canal. Então agora sim, vamos para o conteúdo, logo após a vinheta. Então aqui está o aviso aos cotistas, né, que a gestão do Gare 11 soltou dia 27/3, explicando com detalhes, né, como foi feita essa transação para a compra desses 21 imóveis. Então aqui ele fala, né, o portfólio de ativos logísticos do fundo se manteve inalterado no mês de março, contando com 100% das propriedades ocupadas e com contratos de locação atípicos vigentes, adimplentes e saudáveis. Lembrando que o mês de fevereiro marcou a conclusão da venda do imóvel logístico locado à BRF em Salvador, aquele galpão, né, que foi vendido no mês de fevereiro para lá em Salvador e que reduziu bastante, né, a alavancagem do fundo, né, ficou bem melhor para o Gare 11 com a venda desse galpão. E aqui ele continua: conforme comunicado em fato relevante, publicado em 25 de março, foi firmado um memorando de entendimentos para aquisição pelo fundo de carteiras de novos imóveis, esses destacados no âmbito da quinta emissão de cotas do fundo, finalizada em dezembro de 2023. O portfólio de aproximadamente 843 milhões e 140 mil metros quadrados de ABL é composto por 21 imóveis, sendo um logístico e 20 ativos de renda urbana, sendo 11 lojas do Grupo Pão de Açúcar e 9 lojas do Grupo Mateus. Agora a gente vai ver lá, vou mostrar a relação para vocês, que é esse aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lojas do Grupo Mateus, né, e 11 do Grupo Pão de Açúcar, e o último aqui é um galpão logístico lá em Jandira, tá, pessoal? O galpão logístico Almanara, tá? Totalizando 21 imóveis. Então, pessoal, a gente pode ver aqui que o detalhe, né, essa aquisição no valor de 843 milhões foi referente a esses ativos aqui, né, segundo esse fato relevante aqui que ele soltou, né, aquisição dos ativos imobiliários desse fundo imobiliário aqui, Artemis Fundos Imobiliários, né, no valor de 843 milhões, né, e essa aquisição foi feita destacados no âmbito da quinta emissão de cotas, né, que o Gare 11 realizou no final do ano passado, né. Então a gente vê aqui, ó, que foi arrecadado 625 milhões. Então quer dizer que a gente olhando esses dados, né, a gente vê que a conta não está fechando, né? Ele adquiriu um valor bem mais alto do que ele tem em caixa, né? Mas vamos ver agora mais embaixo qual a explicação que ele está dando, né, a respeito dessa aquisição. E aqui ele fala a respeito dos ativos, né? Ele fala: o ingresso desse portfólio composto por 96% de ativos de renda urbana, bons ativos, contratos atípicos de locação, com multas de rescisão integral de longo prazo e com inquilinos de excelente rating de crédito. Possui 100% de atipicidade nos contratos de locação e o prazo médio até o vencimento é de praticamente 19 anos. Então são todos contratos, né, atípicos, né, aqueles contratos longos, né, aqui é praticamente 19 anos de duração. Então aqui ele continua, né? Conforme informado no último relatório gerencial, o fundo possui hoje sólida posição de disponibilidade, atualmente em 615 milhões, é o que ele tem em caixa, né? E conta também com parcelas a receber da venda do imóvel da BRF lá de Salvador, né, que totalizam 148 milhões, tendo uma posição final de 763 milhões em caixa. Tá? Atualmente o passivo do Gare 11 consiste em 256 milhões, que é a sua alavancagem, pelo saldo devedor dos CRIs emitidos de maneira casada com os contratos atípicos de aluguéis vigentes no fundo.
com média de amortização de 32 milhões pelos próximos 4 anos e depois estável em quase 10 milhões pelos próximos anos. A alavancagem atual do fundo se encontra em apenas 18%, como a gente vê aqui, né, no seu relatório gerencial aqui, ó. Relações e obrigações por ativo total 18%, né, e o seu saldo aqui de alavancagem 256 milhões, tá bom? Então é isso aí. E ele continua aqui, né? Tendo esse panorama como ponto de partida, a gestão desenhou uma estrutura para aquisição do portfólio citado acima que prevê o consumo de 500 milhões da disponibilidade total do fundo. Esse montante será desembolsado a prazo, sendo 100 milhões em até 36 meses e os outros 400 milhões restantes serão consumidos pelos pré-pagamentos de CRIs emitidos pelo vendedor na construção desse portfólio. No momento da formalização da aquisição das cotas do fundo, o Garione já fará jus à integralidade do fluxo de caixa desses imóveis. Então, assim que ele concluir isso aqui, ele já começa a receber os aluguéis desses imóveis, né? E aqui ele continua. Portanto, o ingresso desse portfólio do ativo do Garione resultará numa fotografia consolidada que reflete 2,3 bilhões em ativos e uma dívida final de 556 milhões. Com isso, o fundo terá um confortável patamar de alavancagem de ordem de 24%. Ele está com 18%, vai para 24%. Sendo que manterá ainda 263 milhões em disponibilidades, estava caindo no caixa aqui. Essa quantia é suficiente para o cumprimento de quase 7 anos de obrigações de amortização do fundo. Então ele vai pular, uma alavancagem está 18, vai pular para 24, né, com essa aquisição aqui, e ele vai ficar ainda com 263 milhões em caixa, tá, para pagar durante 7 anos as amortizações, né, dessa alavancagem. E aqui ele continua. Conforme abordado desde os primeiros momentos da apresentação desse roteiro de ampliação da tese de investimentos do fundo, com essa nova atuação em imóveis de renda urbana, extremamente bem localizados, nas cidades em que estão presentes, locados a empresas de varejo alimentícios, com contratos atípicos de educação e com preço unitário entre 20 milhões e 60 milhões, o Gari 11 deverá ampliar os movimentos de gestão ativa e reciclagem de portfólio, com o único e exclusivamente intuito de gerar lucro a ser distribuído aos seus cotistas. Atualmente há 3 imóveis dessa nova carteira com proposta avançada de vendas, com considerável lucro em relação ao valor da aquisição. Reforçamos que o único motivo da venda desses ativos será a geração de ganho de capital para os cotistas. Para efeito de simulação, a venda de apenas esses 3 imóveis nos patamares acima resultaria em um lucro de quase 20 milhões e um pré-pagamento de aproximadamente 90 milhões em CRIs. Com isso, o patamar de alavancagem do fundo chegaria a 21% e o novo patamar de disponibilidade seria suficiente para o cumprimento de aproximadamente 8 anos de obrigações. E aqui ele explica, né, com essa nova aquisição desses imóveis de renda urbana bem localizados, o Gari 11 deverá ampliar os movimentos de gestão ativa e reciclagem do portfólio, aumentando assim, né, o lucro, né, a ser distribuído aos cotistas. E tem também, né, essa proposta avançada de pelo menos 3 imóveis desses que ele adquiriu estão interessados, né? E se ele realmente concretizar essa venda, né, a alavancagem até diminui um pouco, tá? Ia ficar 24%, ele ia passar para 21%, né? A alavancagem do fundo. E o novo patamar de disponibilidade seria suficiente para o cumprimento de aproximadamente 8 anos de obrigações. E aqui ele fala, por fim, diante dos termos apresentados, a gestora fará uma recalibragem positiva no guidance de dividendos apresentados na conclusão da venda do ativo BRF, né, lá de Salvador. A simulação anterior para os 24 meses possuía uma banda entre 8,4 centavos a 8,7 centavos por cota por mês. A nova simulação passa a trazer uma banda mensal de 8,5 centavos a 8,8 centavos por cota, aumentou um pouquinho, né? Pelos próximos 23 meses, com efeito já nesses dividendos referente a março. Então, pessoal, essa foi a explicação, né, que o Gari 11 trouxe aos seus cotistas. Eu acho que ficou bem explicado, ficou legal, né? Como que ele vai fazer o pagamento dessa aquisição, né? Ele vai se alavancar um pouco, mas vai ficar numa ordem de 24% sobre o seu patrimônio líquido, né? Mas eu acredito que mesmo assim, em comparação como era antes, né, era 41% que ele estava alavancado, né? Eu acho que ficou bem menor a alavancagem dele. Ele vai ficar com um caixa de 263 milhões, né? Que é suficiente para ele pagar essas amortizações durante 7 anos, para ficar tranquilo. E por outro lado também tem esses 3 imóveis aqui que ele falou, né? Que está praticamente com as propostas avançadas de venda, né?
E se ele conseguir vender, né? Se concluir essa venda, a alavancagem cai mais ainda, né? Vai ficar em torno de 21%. Tá bom? Então eu acho assim que o Gary 11, se ele continuar desse jeito, do jeito que ele tá aqui, né, com essa alavancagem nesse tamanho, com o dinheiro em caixa tranquilo, ele vai ficar com uma situação bem confortável daqui para frente, aumentando um pouco também os seus rendimentos para os cotistas, né? Então é isso aí. Eu acho que ele está no caminho certo agora. Se não fizer mais nenhuma alavancagem, né, no meio do caminho aí, se ele ficar nesse patamar aqui, ele vai ficar tranquilo, tá ok? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado e entendido, né, como foi feita essa nova aquisição do Gary 11. E deixe nos comentários se já é cotista desse fundo imobiliário Gary 11. E por último, eu peço a vocês, dá uma olhada na descrição desse vídeo, nos links dos livros que nós estamos recomendando agora no canal. Livros sobre investimentos e educação financeira, tá ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.